Hoje a gente vai resolver o problema 2.11 do livro de Introdução à Eletrodinâmica do David Griffiths. A gente quer usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico dentro e fora dessa distribuição superficial de carga. É justamente o que a gente fez lá no problema 2.7, só que a gente não fez naquele problema usando a lei de Gauss. A gente usou a definição de campo elétrico que vem da lei de Coulomb, né? E aí eu quero que vocês percebam a diferença na complexidade do problema, a diferença até na extensão dele, no tamanho dele, quando a gente usa a lei de Gauss. Lembre que no problema 2.7, inclusive eu recomendo que vocês vejam o vídeo do problema 2.7 antes de ver esse. Lá naquele problema, a gente fez umas integrais enormes que tinham... A gente acabou fazendo 3 integrais por substituição. Então, deu muito mais trabalho do que esse aqui vai dar. E aí, o que acontece aqui quando a gente aplica a lei de Gauss, né? Para usar a lei de Gauss numa distribuição esférica, a gente vai ter que fazer uma gaussiana que também é esférica. E se a gente quer saber o campo elétrico produzido dentro da esfera, dessa região esférica de raio Rzão, a gente vai ter que fazer uma gaussiana que tem um raio, eu vou chamar esse raio da gaussiana de Rzinho, certo? Esse Rzinho que está aparecendo aqui. Esse Rzinho vai ter que ser menor do que R, porque senão a nossa carga envolvida seria uma carga envolvida que já pega aqui essa camada de fora, certo? Essa camada eletricamente carregada. E aí o que acontece? A gente resolve essa integral primeiro, né? Coloca esse E para fora, integra o elemento de área. Integrar o elemento de área, a gente pode fazer isso em coordenadas esféricas e tal, mas o resultado é óbvio, porque a gente está integrando um elemento de área de uma região esférica. Então, claramente, o resultado dessa integral vai ser a área da superfície, né, de uma esfera. E aí, a carga envolvida, logicamente, vai ser zero também, porque a gaussiana com um raio menor do que Rzão não vai estar englobando carga alguma. Por causa disso, a carga envolvida é zero. E, já que é assim, o campo elétrico vai ter que ser um vetor nulo. O que coincide perfeitamente com o resultado que a gente controlou no problema 2.7. Agora a gente vai ver o campo elétrico fora. Para calcular o campo elétrico fora, eu vou ter que fazer uma gaussiana que tem raio maior, certo? Um raio Rzinho que é maior do que o Rzão, que é o raio dessa circunferência, dessa esfera, quer dizer. E aí o que vai acontecer? Essa parte daqui a gente resolve da mesma forma. Coloca o E para fora, calcula a integral do elemento de área, vai ser a área da superfície de uma esfera. 1 sobre ε0 vezes a integral do elemento de carga, né? Isso aqui seria a nossa carga envolvida. Por que isso aqui é a carga envolvida? Porque a carga envolvida por uma gaussiana esférica que tem raio maior do que o raio dessa distribuição esférica vai englobar justamente ela, né? Porque tudo que tem de carga nesse problema é essa distribuição de carga esférica aí. Ou seja, a carga envolvida é toda a carga carregada por essa distribuição esférica aí. Então, a gente vai ter que integrar o elemento de carga dessa distribuição. Para isso, eu usei o fato de que sigma ele vale dq dA. E aí, eu peguei o dq e disse que ele vale sigma dA. Foi assim que eu saí dessa equação para essa outra. Aí a gente fica com isso, né? E vezes 4π Rzinho ao quadrado, esse Rzinho é o raio da gaussiana, é igual a 1 sobre ε0, integral de sigma dA. Esse sigma é constante, porque a distribuição de carga é uniforme. A gente pode colocar esse sigma aqui para fora. E aí, quando a gente integra o elemento de área de quem? Não é da gaussiana, certo? Essa área que a gente está calculando agora é da carga envolvida, que é justamente a distribuição esférica de carga. Por causa disso que eu não usei Rzinho, o resultado ficou com Rzão, porque esse é o raio da própria distribuição esférica de carga. Aí eu cancelei 4π com 4π, cheguei nesse resultado aqui, que eu já coloquei ele em notação vetorial. Quando a gente compara isso com o resultado do problema 2.7, o problema 2.11 também pede isso, ele não pede só para calcular usando lei de Gauss. Ele pede para calcular usando lei de Gauss e para comparar isso com o resultado do problema 2.7. Quando a gente compara esses resultados dentro e fora, a gente percebe que a diferença é só aqui nesse Rzinho e nesse versor, né? Por que isso acontece? Na verdade, esse resultado ele vale para qualquer ponto que eu esteja olhando. E no problema 2.7 a gente queria especificamente saber o campo elétrico produzido aqui nessa altura Z, que ficava diretamente acima da esfera. O que o problema 2.11 está dizendo para a gente agora é que esse campo elétrico aqui, na verdade, aponta na direção radial. E aqui entrou um Z, porque a gaussiana que eu estava passando era uma gaussiana cujo raio era Z. Era um raio maior do que Rzão,
para poder englobar essa carga, e ela tinha esse raio Z porque eu queria saber justamente nesse ponto como é que variava esse campo elétrico. E aí, por causa disso também, o campo elétrico no problema 2.7, ele tinha esse versor sem chapéu, ele apontava para cima, porque isso tinha tudo a ver com o lugar que estava o ponto que eu estava observando. O que a gente descobre aqui nesse problema 2.11 com lei de Gauss é, primeiro, que lei de Gauss geralmente vai ser muito mais simples, muito mais curto de se resolver o problema, e a gente descobre também que nesse caso aqui, a gente está trabalhando com um campo elétrico que ele aponta na direção radial.